Pela Rádio Senado. Eu gostaria de utilizar meu tempo na tarde de hoje para prestar uma homenagem a um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que completou 70 anos de idade no dia de ontem, 27 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que nessas suas 7 décadas de caminhada entra para a história deste país como o primeiro presidente da República a ter mudado, em 8 anos de governo, 5 séculos de um modo perverso de administrar, em que se relegava ao desprezo e ao esquecimento dezenas de milhões de brasileiros. Veio então manifestar o nosso imenso reconhecimento ao homem que, tendo deixado o interior pernambucano, ainda pequeno, em cima de um pau de arara, veio cumprir a missão de ser presidente do Brasil pelo PT, para mostrar que as nossas utopias eram perfeitamente realizáveis se a construíssemos em conjunto com todos os brasileiros. Lula jamais baixou a cabeça às incontáveis adversidades que uma vida agreste lhe impingiu. Da fuga da fome à mutilação física em uma fábrica, da perda de uma esposa à cadeia imposta pela ditadura militar, esse guerreiro nunca abandonou as causas pelas quais sempre lutou. Terminada a ditadura, Lula disputou por 3 vezes o Palácio do Planalto e por 3 vezes foi derrotado, mas não se abalou. Ao contrário, trabalhou arduamente, cada vez mais, para viabilizar o projeto de governo que tinha para o Brasil. Em 2002, os brasileiros o presentearam com uma expressiva vitória, assim como em 2006. E ele soube honrar essa confiança quando colocou em marcha uma revolução sem precedentes na trajetória do nosso país. O homem que era cobrado preconceituosamente por muitos, pelo fato de nunca ter tido um canudo ou um anel, recebeu, após vencer as eleições de 2002, o mais emblemático diploma que qualquer brasileiro poderia ter, o de presidente da República. Quando assumiu o governo em 2003, Lula não teve medo de fazer os ajustes de que o país precisava para botar a casa em ordem. Imprimiu uma imensa arrumação no Brasil para preparar o nosso país para um novo e promissor ciclo. Os resultados, qualquer um de nós é capaz de atestar, porque todos podemos experimentar das maravilhas do Brasil, que venceu a sina de estar condenado a um futuro que nunca chegava. Com Lula, nós chegamos ao futuro. Em seus 8 anos de governo, o nosso produto interno bruto foi triplicado. O PIB per capita saltou de 7,6 mil reais, que era o que tínhamos no último ano de Fernando Henrique, para 24,1 mil em 2010, último ano do governo Lula. Reduzimos de 60% para 34% a dívida líquida do setor público em relação ao PIB. O lucro do BNDES pulou de 550 milhões para 8 bilhões. O do Banco do Brasil, de 2 bilhões para quase 16 bilhões. Dobramos a produção de veículos e a produção da nossa safra agrícola. A confiança no país se ampliou e quadruplicamos o investimento estrangeiro direto, que saltou de 16,6 bilhões em 2002 para 64 bilhões, ao passo em que crescemos as nossas reservas internacionais em mais de 10 vezes. Geramos mais de 20 milhões de empregos formais
e elevamos de 15,5 bilhões para 104,9 bilhões o valor da Petrobras em apenas 12 anos, que passou a lucrar 6 vezes mais do que lucrava com a gestão dos nossos adversários. No Brasil do PSDB, mais de 25 mil empresas fechavam as portas por ano. No Brasil de Lula, esse número caiu para 5 mil. Pegamos um país em que o trabalhador recebia R$200 de salário mínimo e hoje este valor já está em 788. Nossa dívida externa equivalia a 557% das nossas reservas cambiais na administração dos nossos adversários. Conosco, essa relação chegou a 81%. Passamos ao patamar da 7ª economia do mundo, abrindo aos brasileiros as portas de entrada para uma sociedade digna e igualitária a todos. Só em escolas técnicas nós criamos 214. É mais do que o dobro de tudo o que havia sido feito no Brasil desde a chegada de Cabral. Construímos 18 universidades federais, ao passo que o governo do PSDB tinha criado nenhuma universidade federal. Inauguramos o ProUni, por meio do qual foi concedido mais de 1,2 milhão de bolsas para o ensino universitário. Outros 1,3 milhão de estudantes foi beneficiado pelos financiamentos do FIES, ao mesmo tempo em que mais de 6 milhões tiveram direito a uma educação profissionalizante pelo Pronatec. Mais de 7 mil creches asseguraram espaços para as nossas crianças e deram possibilidade às mães de ingressarem com tranquilidade no mercado de trabalho. Recuperamos o controle do Estado brasileiro sobre a Petrobras, o nosso maior patrimônio, que estava sendo negociada a preço de banana nas bancas do exterior. Pagamos ao FMI de quem éramos devedores pela obra daqueles que quebraram o Brasil 3 vezes. Hoje somos credores daquele fundo internacional. 100 milhões de brasileiros ganharam o direito de utilizar os aviões como meio de transporte, um número 3 vezes superior ao que tínhamos em 2002. E o que é mais importante, graças a Lula, esse jovem senhor de 70 anos, foi possível retirar mais de 36 milhões de cidadãs e cidadãos brasileiros da extrema pobreza em que se encontravam, em razão do Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda e de inclusão social do planeta, pelo qual o nosso país recebeu os maiores reconhecimentos mundiais. Lula, hoje, ostenta mais de 30 títulos e prêmios internacionais, muitos deles de doutor honoris causa, conferidos por algumas das maiores universidades do mundo. Pela obra desse homem, foi possível derrubar em 64% a pobreza extrema no Brasil em pouco mais de uma década e promover a maior mobilidade social da nossa história, com uma massa humana de 42 milhões de pessoas ascendendo à classe média. Enfim, os números são expressivos, grandiosos e sem precedentes em todas as áreas. Afinal, que governo deste país quintuplicou os investimentos em educação e em saúde em um intervalo de apenas 10 anos? Não poderia, então, senhor presidente, deixar de registrar aqui a passagem do aniversário de um dos maiores líderes políticos da história do Brasil, que é o presidente Lula. Um homem cuja vida foi dedicada à causa deste país e do seu povo e que hoje é preciso que se registre,
sofre as agressões e as perseguições mais torpes e mais mesquinhas, em função de uma jogatina política de baixo nível, tramada em porões cujas razões têm fundo meramente eleitoral. Não há de ser nada, apesar do espancamento midiático a que está sendo submetido o presidente Lula. Recente pesquisa encomendada pelos seus próprios inquisidores mostra que Lula guarda entre os brasileiros a maior certeza de voto para 2018, se desejar concorrer novamente à presidência. Ou seja, é o reconhecimento da população ao trabalho e à dedicação desse homem ao Brasil. É a consciência do povo de que ninguém que está aí atacando a honra do presidente Lula, vou concluir, presidente, fez tanto pelo nosso país como ele, ou merece a credibilidade e o respeito que ele tem. Lula chega aos 70 anos com saúde, garra e muita lucidez política. Está absolutamente em forma para novas missões, da mesma maneira que estava Winston Churchill, quando se tornou primeiro-ministro do Reino Unido pela segunda vez aos 76 anos. É isso o que aflige muita gente vazia por aí, que sem nada a oferecer de construtivo ao Brasil, gasta os seus dias a tentar destruir a biografia que outros, com tanta luta, construíram. Não conseguirão. Salve Lula, salve os seus 70 anos. Feliz aniversário, presidente. Muito obrigado a todos e a todas.